Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite, para quem acompanha em outro horário, e louvado seja o Senhor por mais essa manhã, pelo privilégio que o Senhor nos concede estar aqui novamente compartilhando mais um devocional, mais uma reflexão poderosa do Senhor para os nossos corações. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre íntimo, sobre interior, sobre o coração, sobre o quanto o Senhor nos vê, o quanto Ele nos conhece, o quanto Ele sabe o que pensamos, o que está aqui no mais profundo, no íntimo do nosso coração. Ele conhece cada detalhe, cada partezinha, lá no fundinho. O Senhor sabe o que pensamos, como pensamos. Olha que diz a palavra aqui em Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Então o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas. Conhece nosso deitar, nosso levantar. Ele vê tudo. Quando eu era criança, eu lembro que minha mãe sempre falava: olha, veja só, presta atenção. Os olhos de Deus estão em toda parte. Ele está te vendo, tudo que você estiver fazendo, Deus está vendo. E aquilo, queridos, eu cresci vendo esse olho de Deus me ver. Então eu tive muita cautela, nos passos que eu dava, no que eu fazia, nos meus comportamentos quando eu namorava. E os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele sonda nosso coração, nossos pensamentos. E hoje nós vamos falar sobre essa profundidade, do quanto o Senhor nos conhece. As pessoas conhecem só o exterior, julgam, a gente pelo que vê por fora, mas o Senhor conhece o nosso íntimo, o mais profundo do nosso coração. E a leitura em 1 Samuel 16, 7 fala assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nesse texto aqui o Senhor está falando, com o profeta Samuel, para ele não se enganar pela aparência. Os filhos de Jessé eram muitos filhos, todos ali, como estava dizendo no devocional de ontem ou anteontem, que os irmãos de Davi tinham pose de rei, jeito de rei, fala de jeito de rei. Eles tinham tudo para ser rei, mas o Senhor conhecia os corações e o Senhor não escolheu nenhum deles, nenhum daqueles que tinha postura, que era forte, que era preparado. Não, o Senhor escolheu aquele que estava lá no pasto, cuidando das ovelhinhas, que era Davi, porque o Senhor conhecia o coração de Davi. Então esse texto de hoje em 1 Samuel 16, 7 está falando sobre isso. O Senhor não vê a aparência. Davi era um menino fraco, mas o Senhor conhecia ali, fraco entre aspas, aos olhos humanos. Ele era visto como um coitadinho, cuidando das ovelhas lá no pasto. Mas o Senhor conhecia o secreto lá, no secreto, lá quando Davi estava sozinho cuidando das ovelhas, que ele enfrentava urso, leão, e o Senhor dava força, sabedoria, estratégia, e ali ele vencia, e ninguém nem ficava sabendo, e era ele Deus. E muitas coisas, queridos, acontecem no secreto, nós e Deus. As orações que fazemos, as súplicas, os clamores, os louvores, que a gente levanta ao Senhor. Davi amava louvar e adorar o Senhor 7 vezes por dia. Ele louvava, ele tocava sua harpa, ele fazia salmos. Muitos salmos que Davi escreveu foi no tempo que ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhinhas. E ele amava muito a Deus, e Deus conhecia o coração de Davi, por isso o levantou rei. E o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, e eles prepararam ali um banquete, porque Samuel era um homem muito importante da época.
e o profeta, né, Samuel, e ali fizeram aquela reunião toda, todo mundo se preparou, se perfumou, e na hora da unção, Samuel falou, Deus não me comunicou, né, Deus me comunicou que nenhum desses daqui, dos seus filhos, só tem esses filhos, não tem mais nenhum que tá para chegar, e aí que o pai de Davi, né, falou, tem sim, Davi está no campo lá, cuidando das ovelhas, e o profeta falou, manda chamar. E quando Davi veio para ter com todos ali, Davi sabia que estava tendo ali um banquete que ele nem foi convidado. Aliás, ele era sempre excluído, ele sempre estava lá no cantinho dele fazendo as coisas dele, que era cuidar das ovelhinhas, mas sempre com muito amor, gratidão no coração, sempre buscando ao Senhor, sendo honrado pelo Senhor ali junto com as ovelhas, né, protegendo elas de urso, de leão e etc. E quando Davi entrou, Davi não entrou ali com o coração amargurado, revoltado, chateado, né, porque não tinha sido convidado para o banquete. Ele foi como ele sempre foi, com um coração humilde, e ali ele foi ungido, e a partir dali, o Espírito Santo tomou, né, entrou na vida de Davi, mais ainda que ele já tinha Deus, então ali ele era cheio do Espírito Santo do Senhor. E no outro dia o que aconteceu? Nada mudou, Davi continuou cuidando das ovelhinhas lá no pasto. E demorou, queridos, para Davi ser rei, né? Demorou 13 anos. Né? Ele foi tido como rei de Judá quando ele tinha 30 anos, e depois como rei de Israel ele tinha 37 anos e meio. E Davi não estava se importando com o tempo, né? O tempo do processo que ele estava passando até ser rei. Porque Davi, já ungido como rei, ele ainda foi servir o rei Saul no palácio, né? Porque o rei estava atormentado com espíritos malignos, e Davi ia lá tocar harpa, louvar para o rei se acalmar, e quando Davi louvava, os espíritos largavam o rei e ele tinha paz. E Davi já estava, né, já tinha recebido a unção, um óleo de rei, mas ele estava ali servindo no palácio. E o Senhor estava preparando Davi cada vez mais para que ele fosse forte, ele realmente entendesse o que era ser um rei. E Davi, naquele meio tempo que ele tocava a harpa para o rei Saul, ele ainda ia ajudar o pai a cuidar das ovelhas. E numa dessas que ele estava ajudando o pai, levando o lanche, a comida para os irmãos, lá naquele campo de batalha, ele ouviu, né, o pessoal falar sobre o gigante e tal, eu não vou, já estou me avançando demais ali o tempo. Mas Davi ainda matou Golias, e mesmo assim ainda não foi rei, demorou ainda mais um pouco. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso é que o coração humilde, o coração que tem fé em Deus, espera em Deus e sabe que o Senhor está no controle de tudo, ele não quer acelerar o processo, ele espera no Senhor, o tempo certo do Senhor, né? Porque mesmo ungido, ele continuou humilde, tranquilo, esperando no Senhor. Depois foi perseguido ainda pelo rei Saul, teve que viver fugido. Então, não é fácil, né? Termos esse coração que agrada ao Senhor. Ser uma pessoa segundo o coração do Senhor, né? Porque passa por bastante provas, mas em tudo dá glória a Deus e reconhece o Senhor, né? E a leitura diz assim: o episódio do profeta Samuel ungido, o novo rei de Israel, é um exemplo emblemático desde o princípio. Essa história nos lembra que a visão divina vai além das aparências externas e das primeiras impressões. Deus enxerga o coração e conhece o verdadeiro potencial de cada um, mesmo antes de ser manifestado. Assim como lemos, é possível perceber que Deus nos conhece completamente, sondando as profundezas do nosso coração, não se deixando levar pelas aparências, como nós muitas vezes fazemos. Samuel acabou se deixando levar pelo porte físico de um dos filhos de Jessé, o qual não havia sido escolhido pelo Senhor, mas sim, então, improvável aos olhos humanos, Davi. Como você tem se enxergado?
Muitas vezes preocupamos excessivamente com a nossa aparência exterior, enquanto o nosso interior está destruído. Mas o fato é que Deus valoriza muito aquilo que está em nosso coração. Deus Pai tem uma visão profunda a seu respeito, repleta de grandes sonhos. Ele o ama tanto, inclusive, o criou à imagem e semelhança dele. Por isso, ainda que o mundo não veja seu verdadeiro valor, saiba que você tem um Pai que conhece e valoriza profundamente o seu coração. E a palavra-chave de hoje, queridos, é interior. Então, o Senhor conhece o mais profundo, o íntimo, o interior do nosso coração. É o coração de Deus. É um coração que ama, que perdoa. Igual o coração de Davi, não era um coração magoado, ressentido, com os irmãos, com o pai, não. Era um coração muito tranquilo, muito humilde. Por isso o Senhor o exaltou. A nossa frase do dia de hoje diz assim: um coração alinhado com Deus se destaca em um mundo de aparência. E conhecer quem somos em Deus é a capacidade de desbloquear gigantes em nossas vidas. Quando nós conhecemos, quando nós reconhecemos quem somos em Deus, nós temos a capacidade de derrubar gigantes. Pela fé no nome do Senhor Jesus, Ele vai na nossa frente. Nós tudo podemos em Deus que nos fortalece. E o nosso título de hoje é Ele vê o seu coração. Queridos, o mundo julga a nossa aparência, como vestimos, como falamos, como andamos, se a gente é capaz, se a gente não é. Uma hora eles falam, é muito novo, outra hora é muito velho, outra hora é inexperiente. O mundo julga assim, mas o Senhor conhece o nosso coração, o nosso potencial. Ele sim nos exalta no momento certo, no momento oportuno. Então nós devemos estar sempre com as nossas vidas entregues nas mãos do Senhor e confiando, que Ele está no controle, que Ele não perdeu o controle. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus, que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Vamos orar, querido, em nome de Jesus. Pai amado, Senhor, nos colocamos na Tua presença. Senhor, neste momento reconhecendo, Pai, que o que o Senhor realmente se importa é com o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a alinhar o nosso interior com a Tua vontade e a buscar um relacionamento mais profundo contigo. Que possamos ser transparentes, andarmos de cabeça erguida, de cara limpa, sem ter, Senhor Jesus, do que nos envergonhar. Pedimos que o Senhor nos ajude a cultivar um coração puro e sincero, que reflita o seu amor e a sua bondade, que possamos ser testemunho da tua verdade em um mundo que muitas vezes valoriza o superficial. Ah, Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor nos conhece tão bem, nos ama, nos justifica, nos protege e cuida, Senhor, de cada um de nós. Gratidão, Senhor. Nós também, ó Pai, te amamos. Muito obrigada, Senhor, por nos amar. E nós também amamos a Ti, Senhor. Que a nossa vida seja um reflexo, Senhor, do Teu coração. Que possamos, Senhor Jesus, ter um coração igual ao Teu. Um coração que ama, um coração que perdoa, um coração sem ressentimentos. Um coração, Senhor Jesus, voltado a Ti. Que em nome de Jesus possamos buscar cada dia estar, Senhor Jesus, andando em mais profundidade, em mais sinceridade contigo, Pai. Porque o Senhor Jesus vê aquilo que os homens não vê. O Senhor Jesus vê o profundo do nosso coração. O Senhor sabe, Deus, tudo o que pensamos, como agimos, o que falamos. O Senhor conhece, Senhor, nosso deitar, nosso levantar. O Senhor sabe, Deus, o quanto nós amamos a Ti de todo o nosso coração, ou quanto, Senhor Deus, nós amamos a Ti com interesse. O Senhor conhece, Deus, o mais profundo da nossa alma. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor Deus tem cuidado de nós, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, de amor,
Que o Senhor possa, Senhor, abençoar poderosamente a vida de cada querido, cada amado que acompanha os devocionais todos os dias. Senhor Jesus, seja tarde, à noite, ou durante, Senhor Jesus, amanhã, seja qual for o horário, Senhor Deus, que eles estiverem ouvindo essa oração, que o Senhor, ó Deus, possa tocar no coração e na mente, que eles possam, Deus, ser limpos, transformados, abençoados por Ti, que eles possam sentir o desejo de estar cada dia mais próximo de Ti, em ter, Senhor Deus, um relacionamento mais sincero e mais profundo contigo. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, te louvo por cada vida, te agradeço por esta manhã, por esta palavra, por essa revelação que o Senhor trouxe aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, Pai, te louvo, te agradeço. Amém. Amém, amém. Amém, queridos. Que seja um dia de bênção, de vitória, de realizações. Que o Espírito Santo continue falando ao coração de vocês. Em nome de Jesus. Beijo, beijo. Até amanhã. Se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Na